Bom, eu estou aqui com a Teresa Beccari, ela é professora de yoga e de meditação aqui em São Paulo. E nós vamos gravar agora o nosso grande encontro, espero que vocês gostem, que é como você alimenta a sua mente. Então, esse é um tema bem bacana, né, Teresa? Gratidão por ter aceitado o convite. Gratidão por ter me escolhido. Muito legal. Então, vou me apresentar um Sim, pouquinho, eu acho que é né? importante. Então, eu sou professora de yoga aqui em São Paulo, como a Cleo falou, de yoga e meditação. E a minha linha, a linha que eu sigo é a Shaivagami Yoga, que é assim, tem as mesmas posturas do Hatha Yoga, só que envolve um pouquinho também a questão da meditação, de fazer uma aula mais meditativa. Então ela tem algumas mudanças e também é dos seguidores de Shiva. E por isso o nome Shaivagami Yoga. E, bom, é isso a minha apresentação, né? Eu tenho aulas em vários lugares, aqui em casa, inclusive no meu espaço eu dou aula também, mas também dou aula em academia, em outros lugares, É condomínios. porque agora as pessoas estão percebendo como que o yoga e a meditação é importante para a vida, não é? Muito, E aí as pessoas pensam, eu não tenho tempo para isso, eu vou perder tempo. Ela não está perdendo tempo, né? Com Se ela faz uma certeza. meditação de manhã, uns 5, 10 Isso. minutinhos, ela se coloca no eixo Aham. para o dia ser mais produtivo, Exatamente, não é? Então, assim, eu acho que é bacana começar a entrar dentro de espaços que normalmente não se imagina aula de yoga, de meditação, que é uma academia, por exemplo, Isso, né? até nos próprios condomínios hoje em dia. Tem bastante condomínios que estão contratando professores de yoga, porque as pessoas chegam do trabalho, chegam em casa, querem fazer uma aula no próprio condomínio e aí a gente vai lá dar aula. Então é bem bacana, é bem diversificado, meu público, tudo. Mas eu sinto exatamente isso que você falou. As pessoas hoje em dia procuram muito trazer essa parte da meditação, do yoga, de acalmar os pensamentos, né? Porque a meditação nada mais é do que isso. Pacificar os pensamentos, trazer uma calma interior, uma calma para a mente, uma calma para o espírito, né? Então a meditação ajuda muito. E dependendo do horário que você faz a meditação, você pode alcançar alguma coisa diferenciada para sua vida. É Ou interessante. seja, acessar partes de você que nem você conhecia, Também tem isso. não é? E é bem interessante assim você manter uma regularidade. Quando você começa e compreende o quanto é importante meditar, quando você começa a sentir os benefícios da meditação no seu dia a dia, você traz essa regularidade de fazer todos os dias, às vezes até 2 vezes por dia, que vai ajudar muito a sua vida. Por exemplo, uma coisa interessante que eu gosto de dizer é o seguinte: de manhã, quando você usa a meditação de manhã, você pode fazer uma meditação e o teu corpo, como ele já vai estar mais desperto, mais acordado, ela é uma meditação energizante. Então é diferente de uma meditação que você faça, por exemplo, no final do dia, que já é uma meditação mais para acalmar a mente mesmo, para ficar mais tranquilo. Você já teve a correria do dia a dia, então você senta e faz a sua meditação no final do dia, que também ajuda muito. Para ter um Né? sono realmente. Isso, para ter um sono mais tranquilo, reparador. Então a meditação ela é muito, muito importante. Eu diria que ela é rejuvenescedora, revigorante, né? Então você pode usar a meditação para diversas coisas, mas ela realmente tem esse efeito rejuvenescedor. É porque é Muito uma bom. forma de alimento, não é? Com Por exemplo, certeza. o tema desse curso é a alimentação, e aí ele é bastante amplo. E por isso até que eu te fiz esse convite, porque a alimentação não é só o que entra na nossa boca, né? É o que entra na nossa mente também. Exatamente. Então as pessoas pensam que a meditação é você ficar sem pensar em nada, o que é impossível, né? Se a pessoa tentar marcar 30 segundos sem pensar em nada, aqueles 30 segundos são 30 horas, é impossível de se conseguir isso, Não, né? e a pessoa já está pensando, né? Porque ela fica aqui, não posso pensar em nada, não posso pensar em nada. Ela já está pensando. Então, na verdade, não existe não pensar em nada. Então, é muito importante ficar claro isso, que meditar não é ficar com a mente completamente vazia de pensamento, mas é sim você estar presente naquele momento. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que acontece? Os pensamentos, como é que funciona, né, a meditação?
Eu não consigo não pensar em nada. Então, como é que eu vou aquietar minha mente? Da seguinte forma, os pensamentos, eles vêm e vão. Então, você recebe um pensamento e você deixa ele embora da mesma forma como ele veio, como as nuvens no céu. Né? A gente tem essa visão assim das nuvens vindo, indo, né? E o pensamento é a mesma coisa. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que não, eu não vou deixar de pensar. Eu não consigo ficar sem pensar, mas eu vou deixar que os meus pensamentos venham e vão embora. Ou seja, praticar o desapego. O desapego, que é muito importante. A meditação, para mim, é uma espécie de desapego mesmo. Porque você, aquilo que parece tão importante para você, aquela coisa que você tem do passado, né, que você carrega com você, às vezes aquilo não é tão importante e não é necessário que você tenha com você. O que é necessário, você vai ter esse discernimento. Então, na meditação, você pode ter esse discernimento, separar o joio do trigo. Então, separar o que é realmente importante para a sua vida. E só trazer o que é importante e necessário. E aquilo que está a mais, aquele que você está apegada, as toxinas, as emoções do passado, que às vezes nem são tão boas, né? São geralmente nocivas. não são. É. Não é. Então a gente desapega disso tudo e vive o momento presente. A meditação, na verdade, é viver o momento presente. Por exemplo, o que eu acho interessante para as pessoas entenderem um pouquinho de meditação é o seguinte: você, quando você tá, se você está lavando a louça, por exemplo, você pode estar lavando a louça e meditando, porque você está lá presente, lavando, pegando peça por peça e o seu pensamento está naquilo que você está fazendo. Por exemplo, se você gosta de costurar ou você gosta de cozinhar, então você vai lá, vai cortar cebola, vai cortar os alimentos, vai temperar. E tudo isso de forma presente naquilo que você está fazendo. Não com pensamento, Exato. nossa, eu preciso de fazer mais não sei o que, não sei o que. Preciso ir no supermercado, eu preciso... o meu filho me pediu isso, eu preciso... Então, você está ali, naquele pensamento presente, então você já está meditando. Por exemplo, também uma coisa que eu acho bem legal é a aula de yoga que a gente faz. Quando a gente está numa aula de yoga, por exemplo, a minha proposta, e eu sinto também que os meus alunos têm essa vivência. Eles chegam de uma forma para fazer aula comigo e eles saem de outra forma. Então é muito, muito interessante, muito benéfico. É mágico. Eu, como professora, fico muito feliz, né, de ver meus alunos saindo muito melhor. Por quê? Porque, na verdade, eles ficaram uma hora inteira meditando. A aula de yoga, quando você faz presente, você tem a respiração, que já ajuda bastante. Você tem os asanas, né, que são são as posturas que a gente faz, né? Na aula de yoga a gente tem os asanas, que são as posturas. Tem várias posturas que a gente faz durante uma aula. E as respirações são os pranas. Isso, os pranayamas, exatamente. São essas respirações que a gente usa junto com as posturas. Então, se você não está presente, você não consegue unir a respiração com a postura. Então, necessariamente você está presente. O equilíbrio, que é uma parte muito exigida do yoga. Sim. Se você não está presente ali, se você está pensando em outra coisa, o seu equilíbrio não existe. Então é tão interessante que você vê a meditação acontecendo de verdade, que a pessoa chega de um jeito, ela sai de outro, completamente relaxada, completamente pronta para os novos desafios. Ou se for à noite, ela vai estar relaxada para ter uma boa noite de sono. Então é bem interessante isso, né? E na verdade, Tris, aí é aquela coisa, né? Como é que você alimenta a sua mente? Porque a nossa mente, isso eu ouvi de um senhor que eu gostava demais das palestras dele, lá em Portugal, que é um instituto que chama Brahma Kumaris, existe aqui no Brasil também. E eu amava ouvir ele. E ele sempre falava isso. A nossa mente, ela é como um cavalo selvagem. Então, como é que você está cuidando desse cavalo? Então, ou seja, ao longo do dia, que é essa meditação, ao longo do dia, puxar as rédeas dele. Então, parar
onde está meu pensamento agora? Está lá na vizinha que está com o som alto, que está me incomodando, que eu não sei o que fazer com aquilo, e eu estou ruminando, e estou ao mesmo tempo aqui digitando, né? Então, mesmo. buscar o tempo todo. Então, ou seja, a sua mente, ela pode ser sua maior amiga ou sua pior inimiga. Exatamente. Né? E aí essa coisa de centrar, das pessoas entrarem de uma forma e saírem de outra, é justamente por isso, porque elas entram para dentro delas, né? Então elas começam a dar um outro alimento. Porque o nosso pensamento, ele é extremamente tóxico. Extremamente. Você pode fazer atividade física, assim, sai da musculação, vai para hidroginástica, vai não sei para onde, e aí você cuida do que você está comendo através da sua boca, mas se a sua mente tiver um alimento de baixa qualidade, né? Ou seja, ruminações de passado, ruminações de projeções de futuro, você está gerando toxinas, não exatamente, E essas toxinas são muito maléficas para o nosso organismo, para o nosso corpo e para nossa alma também, né? Sim. Então é muito importante a gente cuidar disso, a gente ter a meditação como uma forma de benefício mesmo, de qualidade de vida. Porque quando a gente imagina a meditação dessa maneira, a gente não pensa, eu tenho que meditar, mas eu não tenho tempo para isso. Justamente o contrário, a gente fala, eu quero ganhar tempo na minha vida, então eu vou meditar para ter essa consciência, né, do meu ser interior, para eu conseguir adentrar dentro, né, acessar minha sabedoria interna, para eu conseguir várias coisas que vão me ajudar no meu dia a dia. Então ela não é uma perda de tempo, ela é um ganho enorme. Então as pessoas têm que perceber isso, que seria interessante que elas percebessem isso, para ajudar no dia a dia delas, né? Na qualidade de vida mesmo. E a outra coisa também que eu percebo, Teresa, é que as pessoas acham que yoga é uma coisa muito parada. Eu sou elétrico demais, eu tenho muita energia, eu não vou conseguir fazer uma aula dessa. E é completamente o contrário disso. Ela são movimentos suaves, né? Não tem aquela coisa agressiva, mas você tonifica o seu corpo. São várias coisas que você trabalha. Você está alimentando o seu corpo, a sua matéria mesmo, né? Sua casa maior, em todos os sentidos, porque você está tonificando, você está trabalhando o equilíbrio, né? E concentração. A concentração. É muito importante. Então, da mesma forma que a gente tem a meditação para alimentar a mente, né? A gente pode usar o yoga, como você está falando, para alimentar o nosso corpo. Então você precisa, duas coisas, você precisa ter disciplina para meditar e a meditação te ajuda na disciplina. Engraçado isso, né? Mas é bem complementa a outra, né? É bem isso que acontece, porque você precisa daquela disciplina, daquele horário, daquele local. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as dicas de meditação, para vocês entenderem um pouquinho isso. Mas você também precisa, quer dizer, na verdade, quando você medita, aquela disciplina que é na verdade é um movimento universal, é um movimento que existe já, que já está criado, como o dia e a noite. Temos dia e noite sempre, aquela rotina, aquela disciplina. Então a meditação, ela faz você se voltar para dentro e trazer esse conhecimento que já é seu, né, do que tem, assim, dessa rotina, desse dia a dia, da noite, do dia. Então, essas coisas básicas que a gente acaba perdendo no meio do caminho, né, pela loucura do dia a dia, tem a coisa do internet, do computador, das tecnologias. Eu percebo isso, as pessoas, elas estão tão cheias de formas de comunicação que elas não se comunicam mais. E assim, nós fazemos parte da natureza isso. E nós estamos muito distantes dela. Né? As pessoas não sabem andar descalço mais, elas não sabem perceber. Nós começamos ontem a primavera, mas os sinais dela já estavam presentes. Né? Os bichos já entram em época de acasalamento, então um som de pássaros para todos os lados. Né, as flores. Então, e as pessoas não percebem isso. É uma beleza exuberante que existe um véu que as pessoas não conseguem perceber. Porque elas não estão conectadas nem com elas próprias. Exatamente, então. Né? E a questão da meditação, você traz para você essa disciplina interna.
que é uma coisa que já existe dentro de você, que você já conhece tudo isso, só que você não consegue se conectar com tudo isso pela loucura do dia a dia. Mas na meditação você para, você vai buscar essa sabedoria interna, e o que vai te ajudar muito no seu dia a dia. E né? até depois no seu entorno, não Exatamente, porque a gente, meditando, a gente traz a nossa versão melhorada. Então a gente se melhora meditando e acaba melhorando o que está no nosso entorno, Sim. sabe? Trazendo paz, felicidade, harmonia para as pessoas que estão à nossa volta. E bem interessante, pensando nisso também, é a questão da meditação coletiva. Quando a gente faz meditação com mais pessoas, porque a gente traz essa força coletiva, e ela é muito benéfica e muito gratificante. E ela reverbera. Reverbera, exatamente. Você traz uma coisa que vai aumentando o quê? A parte boa, a parte, né, da gratidão, a parte da compaixão. Então, outras virtudes que a meditação traz, a gratidão, a compaixão, a alegria interna, porque quando você traz o melhor de você, você traz um sorriso teu que vem do coração, né? É muito lindo. É isso, muito legal. A meditação realmente ela é assim, importantíssima nesse sentido. Superalimento. Um superalimento. Superfood. Exatamente. Agora tá na mania de superfood, né? Então é um superfood. É isso aí. Muito bom. E aí outra coisa que eu penso assim também, porque todos nós temos o nosso malzinho e o nosso bonzinho. Sim, né? claro, com certeza. Assim, é inerente do ser humano. Inerente. Exatamente. E quando você faz a meditação, não significa que você vai ter um olhar zen, você vai andar devagar. Não é nada significa nada disso. Simplesmente você passa a tratar melhor as pessoas, a observar mais elas, a praticar a empatia, sabe? Perceber no olhar dela se ela tá bem, se ela não tá. Se achar que ela não tá bem, ir lá dar um abraço nela. Você consegue se abrir, se expandir. Inclusive traz uma comunicação mais efetiva entre as pessoas. Eu consigo me comunicar melhor com você, eu consigo me comunicar melhor com as pessoas justamente por causa dessa expansão que a meditação traz. Então, traz uma comunicação clara e efetiva com as pessoas. E amorosa. Sim. Por quê? Porque vem de dentro, vem do coração. Exatamente. Como ela tá bem de lá de dentro, exatamente. É uma comunicação afetiva. Uma comunicação que vem do coração. E vai para o coração. Exatamente. Ai, que delícia de encontro. Muito bom. É isso aí. Legal. Não sei, você quer completar mais uma coisa? Que eu acho que a gente falou bastante coisa. Falamos, né? A respeito da meditação. Eu gostaria sim. Então, você pode pensar assim, olha, qual é o melhor horário? Vamos começar com o horário. Qual é o melhor horário para meditar? Vai depender daquilo que você está esperando um pouco da meditação, né? Como eu falei, a meditação pode ser uma coisa que vai te energizar e te preparar para o dia, como ela pode ser uma meditação mais relaxante, que você pode fazer no final de tarde, onde você já fez todas as suas funções do dia, já trabalhou, já fez tudo o que tinha que fazer. Chega no final de tarde, você faz uma meditação para dar aquela relaxada bem gostosa. Outra coisa importante é o local. Sabe, é interessante você perceber um local, por exemplo, da sua casa, onde você esteja tranquila. Você sabe que você não vai, não com a televisão ligada ou com pessoas passando. Então, se você tiver um localzinho da sua casa ou um local assim na natureza, que também é bárbaro, né, meditar na natureza, mas que seja também na sua casa que você possa usar para sentar e ficar tranquila, meditando. É bem interessante você reparar no local. Outra coisa muito importante é desligar o celular. Né? Então, da mesma forma como você não pode ter interferência interna de outras pessoas, tal, o celular também ele atrapalha muito, né? Então, nessa hora a gente vai desligar o celular. E aí, quanto tempo de meditação? Isso também vai variar de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, você pode começar com uma meditação mais curta, porque no começo a meditação ela é mais difícil, né? Você não está acostumado com aquilo, o seu corpo não está acostumado com aquilo. Então você, sei lá, pode começar com 5 minutinhos, que já é muita coisa para quem está começando, é muito bom. Aí aos poucos você vai aumentando, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora.
E aí entra aquela história que eu estava contando, né? Que você, depois desse treino que você faz durante um tempo, você vai começar a perceber que você, naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, você pode trazer a meditação, que vai te ajudar muito naquilo que você está fazendo no dia a dia. Ou seja, Muito. você estará presente em cada uma daquelas atividades. Exatamente. Você não vai estar assim, resolvendo questões de trabalho, Isso, mas com a mas com a cabeça cabeça em lá. outro lugar, fazendo outras coisas. Então, você vai estar realmente presente, que é o que eu Que é o gosto, objetivo é o maior. objetivo, o que eu adoro na meditação é isso, a presença. Outra dica legal também é, sei lá, uma mantinha, alguma coisa quente, porque quando você para o corpo, né? Isso é importante. Na meditação, é bom que você deixe o corpo imóvel, assim, na medida do possível. Claro, eu tô sentada de perna cruzada, mas ficou desconfortável, prefiro sentar assim? Pode mudar, ou sentar com as pernas para frente. Mas na medida do possível, eu vou sentar numa posição que eu me sinta confortável para conseguir ficar aqueles 5 minutos, 10 minutos na posição. Existe um banquinho de meditação, que é alguma coisa mais altinha, ou mesmo uma almofada onde você pode sentar, que ajuda, facilita. Então, ter uma almofada é legal. Quando você tem dificuldade de sentar no chão, senta numa cadeira, senta num sofá. Mas o importante é manter as costas eretas. Isso também é muito importante. Para você ter essa posição onde você não vai se encostando, daí vai dando um soninho, e aí você vai para o outro lado, que não é a meditação. Então, e para ter essa postura ereta, é aquela coisa da gente pensar que nós temos aqui um fio puxando. Existe essa técnica de ter o fiozinho puxando e você tá lá para cima, então a coluna tá bem ereta. Mas aos poucos você vai também acostumando. Uma coisa muito boa para fazer meditação, que eu recomendo muito, é antes da prática da meditação, fazer algumas posturas do yoga, trazer alguns asanas para fazer antes da prática da meditação. Por quê? Porque o teu corpo, quando ele está... quando você pratica alguma coisa, nem precisa ser isso, mas você dá uma esquentada no corpo, você consegue ficar mais relaxado e por mais tempo. Outra coisa muito importante também, além da prática de fazer alguma coisa, né, alguma coisa para o corpo, é trazer a respiração. Então, antes de fazer fazer para o corpo, para a gente deixar bem claro, pode ser um alongamento? Isso, pode ser um alongamento. alongamento. Vamos dizer, tô aqui sentada, vou lá para frente, soltei um pouco o corpo aqui, permaneço um pouquinho aqui, aí vou para um lado, aí vou para o outro, aí faço um giro com a cabeça, mexo os ombros. Então, algumas preliminarezinhas que ajudam a soltar o corpo. Um pouco, vai alongar e você vai relaxar. E a questão que eu estava falando da respiração, que também é muito importante, porque é muito mais fácil a gente acalmar os pensamentos respirando. Então, a gente começa uma meditação sempre percebendo a respiração. E essa respiração, ela pode ser durante a meditação inteira. Ela pode estar bem presente. Ou, às vezes, você também pode deixar a respiração natural depois que você fez algum pranayama. Pranayama, o que é? É um exercício de respiração. Né? São vários tipos de respiração. Para quem não conhece, você pode inspirar em 4 tempos. E soltar. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. Então faz um quadradinho de 4. 4 tempos. Então tem vários. É um tipo de pranayama. Ou então a respiração alternada, que você vai puxar, você vai tapar uma narina, puxa pela narina aberta. Aí trocou a narina, solta pela outra. Aí eu vou puxar pela aberta. Troquei, soltei pela outra. Então é uma respiração alternada. Você vai fazendo com as duas narinas. E respiração profunda. Isso, porque quanto bem mais profunda. ansiosos, mais angustiados, mais cheios de coisas na cabeça nós estamos, mais curta é a nossa respiração. Então a gente respira daqui pra cima. Então, se a gente fosse falar sobre a respiração, seria mais um outro encontro. Porque é muito importante isso que você falou, mas tem muita coisa sobre a respiração. Mas o básico realmente é isso. Você, quanto mais profunda for a sua respiração,
mais calmo vai estar o seu corpo e mais calma vai estar a sua mente. Então você vai conseguir meditar melhor, vai conseguir alcançar o seu interior melhor, estando com a respiração bem tranquila. E quanto mais truncada, realmente é aquela respiração que você está nervoso, que você está ansioso e que aí não tem nada a ver com a meditação, né? Então tem essa coisa da respiração bem profunda. É interessante também você manter os olhos fechados ou semicerrados, porque quando você tem os olhos abertos, você tem muita informação. E isso pode te dispersar a questão da meditação. Então, semicerrar ou cerrar os olhos é importante. Outra coisa também, vamos supor, eu quero fazer 10 minutos hoje. Estou fazendo 5, hoje eu quero fazer 10. O que eu faço para marcar esse tempo? Pode trazer um temporizador ou um relógio. Então eu ponho uma música de 10 minutos. E a música serve também como âncora, que é a última diquinha que eu lembrei que eu vou dar, que é a questão da âncora. Que, por exemplo, às vezes você precisa de algum elemento porque você sozinho não está conseguindo, sabe, dispersar os pensamentos, está muito difícil, você está lutando contra os pensamentos e está difícil. Então, o que é uma âncora? Por exemplo, acender uma vela e ficar olhando para aquela vela. Tá? Então, você está olhando para aquela vela você vai trazendo concentração para ela. Ou uma mandala, você pode olhar para uma mandala, também vai se concentrar na mandala. Ou então, por exemplo, você pode unir a respiração com algum outro elemento, uma cor que você imagina no terceiro olho, uma cor, e aí você une a respiração com essa cor. E são vários amuletozinhos. Isso, exatamente. Várias ancorazinhas que você podem te ajudar a entrar na meditação mais fácil. E como eu falei também antes, aquelas meditações guiadas que existem na internet, que dá pra gente usar, ou um mantra, sabe? Repetir o mesmo mantra também. E depois que a pessoa sair desse estágio iniciante, ela pode começar a acessar partes dela que ela não conhece. Exatamente. Porque às vezes nós temos, eu sou assim mesmo, o meu humor é assim, ou então até aquela autoestima muito abalada. E são coisas que vieram talvez lá, a gente traz muita coisa da infância, né? Então alguma coisa que ela trouxe da infância. A coisa do apego, né? E aí ela começa a acessar isso, ela começa a libertar para finalmente, sabe, trazer o novo e trazer essa segurança. Isso já para um estágio mais avançado, talvez, mas para iniciar... Não, mas eu acho que até para iniciar, você já começa a sentir os benefícios logo no começo, viu? É uma coisa que vai acontecendo, claro, você vai se melhorando, porque você vai conseguindo desapegar mais, tudo. Mas logo nos primeiros dias de meditação, você já começa a sentir. O importante é, como eu falei, é ter uma regularidade. É conseguir fazer todos os dias. Então, se eu tenho só 5 minutos por dia, ótimo. Faça todos os dias, de preferência no mesmo horário, mas se não der também pode ser em horários diferentes. Mas faça todos os dias aqueles 5 minutinhos, que é a regularidade que vai te ajudar. E para finalizar, como que a gente finaliza uma meditação? Eu finalizo uma meditação assim, olha, eu não volto de uma hora para outra de repente, deu os 10 minutos, vou levantar, vou fazer minhas coisas. Não, eu ainda continuo com os olhos fechados, eu sinto a reverberação daquilo que a gente teve, né? Aquelas sensações todas, tudo o que aconteceu durante aqueles 5, 10, 20 minutos, eu percebo tudo aquilo e aos pouquinhos eu vou abrindo os olhos e vou voltando para o mundo externo. Bem devagar, bem tranquilo, para não ter aquele rompimento muito rápido. E eu trouxe também uma frase que eu adoro, que eu acho muito interessante, tem muito a ver com a meditação e que eu gosto de ler para os meus alunos. Então a gente encerra com ela. Isso aí. O livro chama Meditações para a Noite, do Osho. É um livro muito, muito bonitinho, tem cada dia uma meditação diferente. E eu acho essa daqui uma frase assim, muito interessante, tem muito a ver com a meditação. Eu gosto muito dela. Que é a seguinte: a sabedoria é uma canção. Não é seriedade, é descontração. Não é triste, é comemorativa.
Se a sabedoria não for uma canção, não é verdadeira, é apenas conhecimento, mero conhecimento. Ela só finge ser sabedoria, mas a sabedoria verdadeira, que pode se tornar uma canção, que no fim realmente se torna uma canção, só nasce da meditação. Não há outro meio. Bonitinho, né? Lindo, É muito profundo. legal. Porque é justamente isso, o conhecimento é fácil de adquirir. Você faz curso, mas a sabedoria é A de sabedoria dentro pra você de fora, dentro para fora, tá aqui É dentro. inato. E como você consegue acessar essa sabedoria? Na meditação. Bom, então acho que com essa frase a gente encerra de forma linda. Isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso grande encontro. Uhum. Que tenham assimilado mais ou menos o que é essa meditação e a importância dela, né? O ato de meditar é o ato de estar presente naquele momento. Isso. E que vocês consigam praticar. Isso. Tereza, mais uma vez, gratidão. Amei, Ah, amei. que bom. Namastê. Namastê.